Salve, galera! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam animados com o aulão de hoje. Eu sou a professora Renata Esteves, de Sociologia, do canal Se Liga Nessa História, e vou trazer hoje um conceito super clássico da sociologia, que é o conceito de materialismo histórico do Karl Marx e do Friedrich Engels. Bora? Esse conceito é importante não somente para compreender o pensamento do Marx, mas também para entender a filosofia, para compreender um possível método sociológico e até mesmo uma possível interpretação da história. Como que pode cair esse conceito nas provas de vestibulares? Às vezes, pode ser que nem caia o Marx diretamente, que caia algum outro texto relacionado a qualquer outro tema, mas que exija uma compreensão do conceito. Isso porque o materialismo histórico é, sobretudo, uma maneira de interpretar o mundo. Então, a gente vai abordar esse conceito aqui de maneira a compreendê-lo tanto em uma perspectiva sociológica quanto em uma perspectiva filosófica. Então, vamos para a pergunta mais importante da aula de hoje, o que é, afinal, esse materialismo histórico? Logo de início da obra marxista, para a Crítica da Economia Política, de 1859, o Marx faz a seguinte provocação: não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas inversamente, é o seu ser social que determina a sua consciência. Eu estou chamando essa frase do Marx aqui de provocação porque ele está exatamente num período onde se valoriza muito a razão. Basta lembrar do conceito de esclarecimento lá do Kant em pleno iluminismo. Aliás, basta pensar no iluminismo de uma forma geral e, sobretudo, no idealismo hegeliano. O Kant era alemão e viveu no século XVIII. O Hegel é alemão e vive no século XIX. O Marx também é alemão e também vive no século XIX. E ele faz, sobretudo, uma leitura e uma crítica do pensamento hegeliano, acrescentando muito a esse pensamento. O mais importante aqui para a gente entender é que, para o Marx, o nosso pensamento, as nossas ideias, elas são formadas a partir das condições materiais da existência. Imagina que a primeira preocupação de qualquer sociedade é com a sobrevivência, com o que nós vamos comer, com o abrigo e com todas as satisfações das nossas necessidades vitais. A partir disso, dessa ordem econômica e material, é que nós desenvolvemos a ordem social e espiritual. Vamos compreender de que maneira que isso acontece. Só para exemplificar aqui, supomos que a gente desenvolva uma sociedade em torno da pesca, em que os nossos meios, os nossos modos de produção estejam todos envolvidos com a atividade pesqueira. Ali a gente já organiza a divisão do trabalho, a divisão dos produtos e, então, as hierarquias sociais. A isso nós daremos o nome de estrutura ou infraestrutura. Tudo que se refere a uma ordem econômica, ao modo de produção. Depois, a partir disso, é que nós teremos uma necessidade de desenvolver uma política. Mas essa política é para organizar as relações formadas pela estrutura. É para organizar a economia. Depois, a gente vai organizar uma lei. E essa lei tem relação com a estrutura econômica. Ela está relacionada, por exemplo, com a pesca. Depois, a educação. E na educação, o que a gente vai aprender? A pescar, quais são os peixes mais nutritivos, as tecnologias de pesca e tudo mais. Aí depois, a ética, também está relacionado com a pesca. Depois, a filosofia e a religião, que também estão relacionados com a pesca. Esse conjunto de coisas, que é a lei, a política, a filosofia e a religião, nós denominaremos superestrutura. Mas percebam que tudo aquilo que a gente formou na ordem social parte de uma demanda da organização econômica. Então, a gente forma uma lógica que está de acordo com a economia. Vocês concordam que a ética, a política, a filosofia, o direito e a educação é que orientam a forma como a gente pensa? Isso é, orientam nossa mente, o nosso espírito? O que isso quer dizer, então? Conforme o Marx, quer dizer que a estrutura forma a superestrutura, ou seja, que as condições materiais formam o nosso espírito, a nossa lógica, a maneira com que a gente entende e valoriza ou não o mundo. Então, em uma sociedade de atividade pesqueira, de condições materiais de pesca, nós iremos pensar também de forma pesqueira. Assim, se a gente quiser compreender
as grandes transformações sociais e as revoluções políticas que ocorreram na história, nós não devemos recorrer à compreensão da filosofia daquele período, mas sim a economia dali. O que isso quer dizer? Que para compreender um período e as transformações dele, devemos nos perguntar qual era a economia que se organizava nesse período, qual era a lógica de distribuição de produtos, os modos e as relações de produção. E a essa forma de interpretar o mundo é que nós iremos chamar de materialismo histórico, que corresponde a uma superação da filosofia idealista. Então, a partir do Marx, nós podemos pensar que o capitalismo é que ofereceu condições materiais para a produção do pensamento iluminista e também para as grandes revoluções burguesas. A partir desse raciocínio também, a gente pode olhar para a educação de uma forma mais crítica, pensando que por si só ela não seria capaz de causar transformações ou revoluções no mundo, já que na realidade a educação é uma demanda do processo produtivo e, portanto, ela segue a mesma lógica do processo que está em curso. Por isso que, de certa forma, ela não é revolucionária. Filosoficamente, o Marx rompe com o paradigma idealista e utópico que existia ali na Europa no século XVIII e XIX, fazendo, então, parte do time de filósofos que vai direcionar um olhar crítico para a razão. Sendo isso uma grande tendência da filosofia contemporânea. Junto com ele, mas claro, seguindo linhas bem diferentes, nós temos, por exemplo, o pensamento do Nietzsche, do Schopenhauer e até mesmo do Freud, o psicanalista. Pensadores também importantes para a gente compreender esse pensamento contemporâneo. Mas espero que vocês tenham entendido aí, nesses pouquinhos minutos que a gente teve, um pouquinho desse conceito, esse conceito tão presente nas questões de vestibulares. Eu vou ficando por aqui. Beijos e uma ótima prova para vocês.